Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre sistema digestório, seus órgãos e a função de cada um desses órgãos de uma maneira bem tranquila. Lembrando, moçada, que nós temos uma aula de fisiologia do sistema digestório, uma aula de mais de 50 minutos, no qual a gente se aprofunda para os alunos hardcore, fisiologia mesmo. Aqui a gente não vai falar de toda a fisiologia, literalmente eu vou falar dos órgãos, características gerais de cada um desses órgãos, função e tal, coisas interessantes. Então eu aconselho muito a vocês, depois de assistir essa aula, de falar, pá, professor, já entendi, começa na boca, termina no ânus, esses são os órgãos, essas são as glândulas anexas, a função. Agora vamos entender o funcionamento, que daí é a fisiologia. Então depois dessa aula, clica no cardzinho aqui e vai na aula de fisiologia de sistema digestório. Aconselho muito vocês. Mas enfim, pessoal, sistema digestório, dentro de todos os sistemas, né, que a gente estuda, tanto em anatomia quanto em fisiologia, ou até a parte de histologia, a gente pega algumas partes, sistema digestório é um dos mais interessantes. Ele é o responsável por pegar o alimento, né, que a gente põe na boca, triturar ele, digerir e absorver. Então imagina, você comer um pãozinho ou um arrozinho, você está cheio de amido. Amido é um açúcar gigante, é um polissacarídeo. Começa na boca a digestão, o amido é quebrado em maltose, a maltose é quebrada em glicose e a glicose é absorvida. A glicose cai na corrente sanguínea, vai até cada uma das tuas células, encontra lá, chega pertinho da mitocôndria, no citoplasma, antes de chegar na mitocôndria, ela é quebrada, segue para dentro da mitocôndria e lá dentro acontecem coisas fantásticas. A gente tira toda a energia da glicose e transforma em energia que a gente pode utilizar, que é o ATP. Claro, e aí a gente consegue movimentar os músculos, piscar o olho, fazer tudo. Mas, obviamente, a única função do sistema digestório não é só botar açúcar para dentro, carboidrato, é também lipídios, vitaminas, sais minerais, ácidos nucleicos, água, a própria água. Pô, tu toma água, pá, bebeu uma aguinha lá. Essa água não é digerida, a água ela é absorvida, H2O. Você absorve a água, já a água absorvida no final, né, no intestino grosso. Eu vou falar sobre isso no decorrer da aula. Essa água é vital, 70% do teu corpo, estamos falando de média, aí é água. Então, a comunicação entre pegar o alimento, o nutriente ou a água, e colocar isso para dentro de você, você não faz isso pelos pulmões, você vai se afogar, você faz isso pelo sistema digestório. Então é muito interessante a gente entender, pô, explicações do tipo, pô, comi uma coisa muito salgada, no outro dia senti sede. Tudo isso lá na fisiologia a gente explica. Até quando a gente come muita pizza, tu fala, comi um monte de pizza, no outro dia me acordei com fome, como isso? Lá na aula a gente explica de fisiologia que é o funcionamento. Mas então vamos aqui. Tudo começa na boca. A boca é o início da digestão, certo? Tem os dentes, tem os lábios, toda a mucosa da boca, a língua. Tudo isso faz parte e, obviamente, o que é mais interessante você saber da boca é que ali começa a digestão mecânica, que é a trituração pelos dentes, e também a digestão química, no qual a ensalivação, que é produzida aqui, já vou falar para vocês depois, pelas glândulas salivares, libera saliva, que tanto lubrifica o alimento, quanto também já manda enzimas digestivas, como a amilase salivar, para começar a quebrar. Então a gente pode falar que na boca ocorre o início da digestão. Aí você engole, passa pela faringe. Então olha só, pessoal, a boca está aqui, então repara que os números aqui estão representados aqui. Então boca é nessa região, lá dentro já está acontecendo a digestão. 2 é a faringe. Se você chegar para o teu colega aí, para o teu familiar, e falar, abre a boca. A pessoa fala, aquilo que tu vê lá no fundo, tanto no fundo do nariz, assim, quando tu põe um cotonetão lá para fazer exame, né? Ou tu tá olhando no fundo da garganta, aquilo que encosta é a faringe, certo? Então essa partezinha 2. A faringe é um canalzinho curto ali, alguns centímetros, 15 centímetros na média, certo? Que está no fundo da boca e do nariz e que vai até o esôfago. Então quando a gente engole, o alimento passa pela faringe e vai em direção ao esôfago. É óbvio que lá tem a epiglote, né? Que ela diferencia, tu não pode. Tanto é que o ar entra pelo mesmo lugar que o alimento. Só que o ar vai para um lado, o alimento vai para o outro. O ar segue para a traqueia até chegar nos pulmões, lá nos alvéolos. Enquanto que o alimento ele tem que pegar a faringe. Tem que pegar o esôfago. Ele passa da faringe e vai para o esôfago. Se o alimento entrar no orifício errado e for para a traqueia, você vai tossir até mandar isso para fora. Tem que tossir. É até um perigo, né? Às vezes a pessoa tem mortes com isso, né? Imagina, se você pega um pedaço de carne,
E você, em vez de engolir, você respira, ela pode trancar, e aí tu não consegue respirar. Aí tem todas aquelas massagens, até importante, a gente pode falar uma aula, tem uma prática sobre isso, né? Eu trago aqui uma cobaia, não que ele vai se engasgar, mas a gente mostra como é que é a massagem ali, enfim, interessante. Ok, então a faringe está lá. Aqui na faringe que ocorre a deglutição, esse ato aqui atrás de engolir. Depois vem o esôfago. O esôfago já é um pouco maior, já é podemos dizer que é um caninho, tá? Obviamente muscular, controlado pelo sistema autônomo, você não é tu que controla, ele tem um movimento peristáltico, ou seja, você consegue engolir, e ao engolir, passa pela faringe, chegou no esôfago, o teu esôfago faz movimentos assim, a gente chama de movimentos peristálticos, que empurra o bolo alimentar, porque o bolo alimentar é feito na boca. Tu meteu a comida lá, mastigou, entrou saliva, você tem um bolo alimentar. Esse bolo alimentar você engoliu. Passou pela faringe, passou pelo esôfago, que aqui está em 3, e o esôfago empurra isso até o estômago. Só que esse bolo que é empurrado, ele é empurrado por movimentos peristálticos, que vai em apenas uma direção. Não é... Tá, vamos lá. É possível o alimento voltar, o ato do vômito e tal, mas no geral, quando você está comendo, ele não volta. Tanto é que se você pegar, engolir alguma coisa e plantar bananeira, essa coisa segue para o estômago, não segue a gravidade. É empurrado por movimentos peristálticos. Então, no estômago, ele leva o bolo alimentar até o estômago pelo peristaltismo, ou movimento peristáltico. Então, é um órgão muscular muito importante, tem 25 centímetros mais ou menos, tá? E ele faz essa ligação. Tem gente que treina e dá até para beber água de cabeça para baixo. Porque numa vez que a água, o alimento chegou no esôfago, ele não tende a voltar. Mesmo pela gravidade. Por quê? Porque o esôfago faz esses movimentos peristálticos. A partir do esôfago, o estômago terá movimentos peristálticos, o intestino delgado terá movimentos peristálticos. É uma característica do sistema digestório. Por que é importante o movimento peristáltico? Porque ele empurra o bolo alimentar em uma única direção. Se ele para de fazer, ou se o movimento peristáltico fosse o contrário, o negócio que estava lá formando fezes ia voltar. Não dá certo, imagina você vomitar fezes. Não seria agradável. Então, chegou no estômago. Tá? Então estamos aqui no estômago. O estômago é um órgão oco e lá dentro, ele temporariamente, ele segura o alimento. Não é uma forma, eu botei aqui, o armazenamento temporário do alimento. Não é um armazenamento, depois eu vou usar. Não, ele segura, vamos armazenar rapidinho. Por que ele está armazenando temporariamente o alimento? Porque enquanto que ele está segurando o alimento, ele está fazendo movimentos peristálticos e células de secreção do estômago começam a liberar o suco gástrico. São pequenas glândulas que tem em toda a parede do estômago, pela parte de dentro, e vai liberando esse ácido gástrico junto com enzimas digestivas, como é o caso da pepsina. E aí o pH fica ácido, porque libera o ácido clorídrico, que é um ácido que, obviamente, pega o pH e leva lá para baixo. Às vezes o pH do estômago é abaixo de 2. E as enzimas, aqui que tá bom, porque a pepsina vai agir quando o pH está baixo, quando o pH está ácido, lembre-se. pH baixo é ácido e pH alto é básico, lembre-se disso, química. Ok, e aí vai digerindo proteínas e depois de misturar tudo aquilo, o ácido quebra mais o alimento ainda e o estômago está fazendo movimentos peristálticos e tal, no finalzinho lá forma o quimo. O quimo segue agora o fluxo, então sai do estômago e cai no intestino delgado. O intestino delgado ele tem 3 porções. O início é chamado de duodeno, que é bem na porção inicial, tá? Tá aqui assim, bem nessa primeira porção. Saiu do estômago e encontrou o duodeno. Tem alguns centímetros e é ali que vai sair secreção do pâncreas, as próprias células do intestino ali secretam muita o suco entérico, secreção do fígado, da vesícula biliar, né, a bile. Tudo acontece nessa primeira porção aqui, ok? Muito bem. Aí, quando chega aqui, até você estudando lá a nossa aula de fisiologia, você vai ver que esse quimo aqui ele chega bem ácido e quando chega nessa região ele tem que ser neutralizado. Então o pH sobe de novo. Tá? Então é interessante, depois vocês podem estudar lá. Então no duodeno libera o suco entérico, como eu falei para vocês, no próprio duodeno ali, recebe o suco pancreático do pâncreas e também recebe a bile, que é importante, é produzida ali no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar, tá aqui esse amarelinho, né? E ela fica ali armazenadinho. Ela vai fazer a emulsificação, a gente fala assim, da gordura. Ela torna a gordura mais digerível, é como se fosse um detergente. A gordura vem assim, daí ela faz assim, a gordura se espalha e a ação de enzimas, como a lipase ali, para quebrar a gordura, acontece com mais facilidade. Certo?
Bom, no intestino delgado, aí segue, né? A digestão aqui vai acontecer completa. Porque, pô, na boca, amilase salivar, carboidratos. No estômago, pepsina, proteínas. A partir do intestino delgado, tem que digerir tudo. Tudo. Então, no intestino delgado vai acontecer digestão de todas as substâncias que até ali chegaram e que não foram digeridas ainda. As proteínas continuam a ser digeridas, os açúcares continuam, os lipídios serão digeridos, ácidos nucleicos serão digeridos, tudo. Tudo vai fazer. Só que agora perceba que o intestino delgado ele tem aproximadamente 6 metros, até um pouco mais. E nessa primeira porção, onde tudo vai acontecer, nesse início, para secretar esse suco, suco pancreático, suco entérico, a bile, chega ali, e aí só que esse quimo, esse bolo alimentar que agora é quimo, ele segue. Enquanto que ele segue ali, ele vai entrar, ele vai se transformar no que a gente chama de quilô agora. Então é bolo alimentar, quimo e quilo. Estamos no intestino delgado, que é essa outra mistura. E ele segue, pessoal, são 6 metros de intestino, chegando no jejum. O jejum é a maior porção. O jejum é tudo isso aqui, é a parte do meio. Então, enquanto que está passando pelo jejum, o jejum ele tem muitas vilosidades, que são dobras, e microvilosidades, que são as suas células, que é em formato de luva. Tudo isso para aumentar a absorção, ou melhor, aumentar a superfície de contato e melhorar a absorção. Então aqui, gurizada, no jejum, é onde vai começar a absorção de tudo. Então, pô, vai chegar lá os carboidratos, tem que absorver a glicose, os ácidos graxos, tudo, cara, absorve. E por isso que você tem 6 metros de intestino, basicamente, de jejum. Porque são 6 metros, cheio de dobrinhas e de microvelocidades, que tem mais dobrinhas. Tudo isso faz com que teu intestino seja muito eficiente na absorção. Tu nunca te perguntou, falou, e se eu comer e não dá tempo de absorver, a gente vai mandar para fora o resto? Cara, não vai dar tempo. Não, dá tempo, impressionante, porque é uma área gigantesca de absorção que acontece ali. Agora, a água ainda não é absorvida. A água vai ser totalmente absorvida, em condições normais, né, no intestino grosso. Então chegou aqui, tá, antes de chegar no intestino grosso, jejum. E depois lá no finalzinho tem o ilho. O ilho que é a porçãozinha final ali que vai comunicar o intestino delgado ao intestino grosso, certo? Aí, no jejum ele tem as velocidades, como eu falei para vocês, tem as microvelocidades, que é as luvinhas, tudo para luz intestinal, tá? E aqui acontece a absorção. Só que no intestino grosso também acontece a absorção. O intestino grosso tem aproximadamente 1,5 m e sai daqui, ó, tem um apêndice vermiforme, que dá apendicite, tá nesse iniciozinho aqui, desse lado, né? Aí ele sobe, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, até chegar no reto. Então, o intestino grosso, pessoal, é a porção final do intestino, tá? Se tu não considerar ele o reto, né, como intestino, mas, enfim. Absorve água e sais minerais. Por que a água? Isso aí pode ser questão de pergunta. Por que a água só é absorvida no intestino grosso, lá no final? Cara, imagina se a água fosse absorvida aqui no intestino delgado. O bolo de fezes ia ser formado no intestino delgado, que não pode acontecer. Então lá tá cheio de água e tal. Chegou lá, pô, agora absorve água. Absorveu a água, o que sobra é o sorete, é o cocô. Tanto é que pessoa, o que é a diarreia então, professor? Quando você está desarranjado, dá aquele troço assim, né? Começa a fazer aqueles barulhos. O teu intestino começa a fazer muitos movimentos. Falando, vamos botar para fora isso aí. Não dá tempo nem de absorver. E aí você elimina uma quantidade considerável de água junto com as fezes, o que é algo que a gente chama de diarreia. Interessante, né? É uma defesa do teu corpo. Que se algo está fazendo mal, o teu sistema autônomo fala, não, vamos aumentar o peristaltismo, vamos botar tudo para fora, para cima, para baixo, limpa esse sistema digestório. É isso que acontece, basicamente. Legal, né? Mas enfim, absorve também água, absorve sais minerais, produção de vitamina, entre elas a K, vitamina B12, forma o bolo fecal. No final, pô, a água vai sendo absorvida, o que sobra é o bolo fecal. Esse bolo fecal ele vai sendo armazenado, ele vai sendo lançado para o reto. Só um pouquinho. Aqui, ó. Reto e ânus. Então, imagina. Às vezes você vê uns cocôzinhos, um sorete, uns cocô, e vem muitas bolinhas sendo grudadas. Por quê? O que acontece? Essas bolinhas são liberadas do intestino grosso para o reto. Aí uma gruda na outra e gruda na outra e até formar o que a gente vê aí, né, no vaso, depois de levantar, tá lá, todo mundo dá uma espiadinha. Mas enfim, aí tá, o bolo fecal é formado e vai sendo liberado para o reto. O reto é uma porção também com alguns centímetros, 15, 20 centímetros, e que armazena o bolo fecal temporariamente. Se não houvesse o reto, essas bolinhas que eu falei para vocês iam ter que ser eliminadas direto, mas não, aguarda aí, fica tranquilinho, que daqui a pouco o pessoal vai no banheiro. E quando a gente der, não aguento mais, já tá cabecido, a pessoa fala, tá mal assim. É porque ali já tá preenchendo aquele espaço, tem que ir no vaso logo, velho.
Então ele tem esse armazenamento, mas também tu não pode ficar 2, 3, uma semana. Tem gente que fica, até depende do quanto você come e tal, mas ficar 10, 20 dias sem fazer cocô, tu não vai conseguir, velho. Vai chegar um ponto que o troço vai ser... Tu vai cagar nas calças, literalmente. Aí vem o ânus, que é um esfíncter muscular que fica lá no finalzinho, que a função dele ali é literalmente segurar. Aí já tem musculatura voluntária também, ou seja, tu segura. O que acontece? Pô, tá lá o cocô sendo formado, tá lá sendo armazenado, não, dá aquela seguradinha, não quero agora. Aí, tanto é que quando tu vai, senta no vaso para liberar, tu tem que relaxar, aí ele libera as fezes, ou o pum, o pum. O que é o pum, o que é o peito? Imagina que no teu intestino tem uma flora, a gente chama hoje de microbiota intestinal gigantesca. Tem muitas bactérias de todos os tipos e ali elas estão fazendo, inclusive ajudando na digestão. Só que o metabolismo delas, às vezes, libera gases diferentes. E esses gases se acumulam e depois a pessoa acaba soltando um pum. É comum soltar pum, claro, não é comum tu ter. Às vezes tu come algumas coisas e libera muito mais gases do que o normal, mas enfim. Aí, moçada, aí são os órgãos. Então começa na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Só que junto a todo o sistema digestório existem algumas glândulas muito importantes, que são órgãos também, mas são glândulas, que a gente chama de glândulas anexas ao sistema digestório. Por exemplo, as glândulas salivares. Aqui na boca eu falei que acontece em salivação. Além da trituração pelos dentes, vem a saliva, que tanto lubrifica quanto começa a digestão. Essa saliva não é produzida do nada, tem que ter glândulas que as produzem. E nós temos as glândulas parótidas, que fica aqui atrás, temos as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. Elas produzem a saliva. A insalivação também é controlada. A parte de sistema de fisiologia, se você assistirem a aula aqui, a gente explica tudo com muita calma. É uma aula muito mais longa para detalhar cada um desses processos, mas quando você sente um cheirinho, é um estímulo. Cheirinho de comida, quando você vê a comida, você começa a salivar, literalmente. Por quê? Porque você está sendo preparado neste momento para comer. E aí, se não comer, a gente fica frustrado, né? Mas enfim, forma a saliva. Depois tem o pâncreas, está aqui, fica nesse ladinho aqui, certo? Pertinho do estômago, e o pâncreas produz o suco pancreático. Vai lembrar que aqui eu estou colocando as funções diretamente ligadas ao sistema digestório, mas o pâncreas, por exemplo, tem outras funções, entre elas a produção da insulina e do glucagon. Lembre-se, pâncreas é uma glândula mista, né? Só que a insulina e a glucagon caem na corrente sanguínea, enquanto que o suco pancreático cai na luz intestinal, tá? Então, neste caso, não pense que o pâncreas só tem a função de produzir o suco pancreático, tem outras também, mas essa é a que cabe diretamente ao tubo do sistema digestório, porque nada mais é do que um tubo, começa na boca e termina no ânus, é isso. E tem válvulas que fecham isso pro fluxo pro fluxo do alimento aí ser unidirecional, né? Imagina, vai, sobe aí, vai. Não, o vômito até sim, quando você induz o vômito, o estômago pressiona, a válvula abre e você põe para fora. Mas imagina que uma coisa que já está no intestino voltar para o estômago, tá? Em algumas patologias isso pode acontecer, mas no normal, assim, a gente pode dizer, no padrão de funcionamento, não. Aí no final tem o fígado, tá aqui em azul, grandão, o fígado também tem são dezenas de funções o fígado, são muitas e muitas funções, só que a que está diretamente ligada a esse tubo digestório é a produção da bile, e a bile é armazenada na vesícula biliar, que é liberada ali no ductozinho, também no intestino delgado, lá no início, no duodeno. Beleza? Muito bem, gurizada, e basicamente é essa. Então, quando você estuda sistema digestório, vale lembrar também que aqui é uma aula de ensino médio, pode ser usado, tem ensino fundamental, porque a gente está falando de um geralzão, é um resumo, né, pessoal? Essa aula aqui é um resumo. Na aula de fisiologia do sistema digestório, a gente fala muito mais detalhado, obviamente, é uma aula de 50 e poucos minutos aqui, ó, não está nem em 20 minutos ainda, tá? Imagina uma aula aqui muito mais detalhada, só que para nível superior, inclusive, ou até ensino médio, ou até os curiosos de plantão da biologia, da medicina, eu tenho aulas específicas de órgãos. Então, por exemplo, se você colocar estômago, professor Samuel Cunha, a gente tem uma aula só para falar do estômago, da anatomia dele, das enzimas, da função, de como se dá, como que é, por que o ácido clorídrico, o ácido gástrico, o ácido do estômago não corrói o estômago? Olha que interessante. São perguntas que a gente responde facilmente dentro da biologia. Inclusive, a biologia a gente responde muita coisa. Vai dizer, biologia é linda. Eu sou apaixonado. Mas enfim, moçada, é isso aí. Quero desejar para todos vocês muito estudo, não se esqueçam. Essa aqui foi uma aula que vocês pediram. Professor, faz uma aula só resumindo os órgãos, tal. Então aqui nos comentários, eu leio os comentários de vocês. Eu não consigo responder todos, mas eu leio sempre. Eu
de tempos em tempos eu entro no celular e vou olhando os comentários de vocês e tal, e pego as sugestões que são viáveis e transformo elas em videoaula. Então, se vocês tiverem sugestões de algum assunto dentro da biologia que eu possa explicar para vocês, dentro da minha formação, façam ali a sugestão que eu gravo uma aula, trago material para vocês, faço aquela aula gostosinha, aquela completinha ao mesmo tempo. Completa é sempre importante. Se eu fosse gravar uma aula completa de sistema digestório, a pergunta é o quão completa é. Se for 100% completa, tu vai ter uma aula de 24 horas, porque tu vai ter que detalhar tudo, né? Mas então, professor, uma aula que eu não tenho, por exemplo, faz uma aula de boca. Então, tudo bem, vou gravar uma aula só falando do que acontece na boca, o que é a boca, o que ela é formada, falar de todos os dentes da língua, aí tem que falar da onde sai a saliva, como faz, o que está acontecendo ali, o que é a mastigação. Inclusive, o que é um beijo, né? O que a gente pode fazer de troca de beijo ali, porque quando tu beija uma pessoa, agora os românticos de plantão, quando você beija uma pessoa, você não troca somente saliva, você troca bactérias, fungos, você troca muita coisa entre as salivas. Mas isso é o amor, né, pessoal? Quando a gente está falando aqui, se eu estou falando aqui, involuntariamente sai gotículas de saliva, isso se espalha pelo ar, olha que romântico, né? Então, quando você chegar no seu crush, na sua crush, e for dar um beijinho, você pode falar, pô, vamos trocar umas bactérias aí, trocar uns fungos, sabe? Olha que gostoso, que coisa bonita, que intimidade é essa? Não vou trocar só saliva. Não, é isso, gurizada. Biologia é linda e eu estou junto com vocês. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.